No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esses dias estava meditando na parábola dos fariseus, do fermento, parábola do fermento dos fariseus, que se encontra lá em Mateus capítulo 16, do verso 5 ao 12, e também em Marcos capítulo 7, verso 14 e 21. Aliás, essa questão do fermento também você vai achar lá em Lucas, Ele fala praticamente nos evangelhos. Os evangelistas fizeram questão de retratar essa parábola muito importante, super importante, e que serviu em até certo ponto de alerta para não somente os seus discípulos, ali os apóstolos mais chegados a ele, mas todos os seus filhos que vieram na sequência, que foram gerados com a pregação do evangelho. Esta parábola consiste no momento em que os discípulos começam a falar acerca do pão, que tinha esquecido de levar o pão, que a viagem ia ser grande. E o Senhor Jesus diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Essa frase está lá em Mateus capítulo 16, verso 6. Isso é muito interessante porque eles ficaram um pouco confusos com a palavra de Jesus sobre esse fermento, achando que ele estava falando do pão, exatamente do pão que eles tinham esquecido de levar. E o Senhor Jesus, ele explica que não era sobre isso. Nós sabemos que não era sobre isso, a palavra de Deus diz que não era sobre o pão que eles tinham esquecido, mas sim do fermento que serve para fazer crescer a massa. E apenas um pouco de fermento já é suficiente para entrar na massa e fazê-la crescer. Então, meus queridos irmãos, isso é muito importante porque logo no início da entraram homens ali semeando uma semente, uma erva daninha, e fazendo com que os discípulos, com que os primeiros crentes, de alguma forma, fossem conduzidos ou induzidos a um evangelho meio que um pouco acima do que foi proposto. Como assim? Um pouco cheio. Porque os fariseus, não, pastor, mas Jesus fala, lá em Lucas, quando ele fala dessa questão, o Senhor Jesus fala da hipocrisia. Diz que esse aqui era o fermento dos fariseus. Diz lá Lucas capítulo 12, verso 1, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, ele começa a falar da hipocrisia. De fato, esse grupo era conhecido pela hipocrisia. Mandava-se fazer uma coisa e fazia outra. Ensinava-se o correto a ser feito, porém eles não faziam. Por isso eram chamados de hipócritas pelo Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro retrato da hipocrisia religiosa, quando se um líder prega algo que não vive, ou melhor, não faz o menor esforço para se viver. Essa aqui é a grande realidade. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Por exemplo, é comum ver que alguns anos atrás ainda tem ministérios que proíbem que seus fiéis, que os membros assistem TV, quando na verdade tem grandes aparelhos de televisão na sua casa, para você ter uma ideia. Isso chama-se o quê? Hipocrisia. Ninguém vê, mas lá na minha casa meu filho vê, meu parente vê, certo? Outra coisa também que é comum, algumas mulheres reclamam comigo, alguns ministérios que proíbem, por exemplo, o uso de maquiagem. Aqui eu não estou dizendo que é a favor ou contra, não permite nos seus regimentos internos, e eu não tenho nada a ver com isso, e nem contra nem a favor, só dizendo que acontece. E as irmãs, muitas que gostariam até de usar, não usam em respeito às determinações da igreja, mas alguns líderes, algumas esposas,
né, importantes acabam usando, ainda que seja, né, em tons pequenos, vamos dizer assim, bem suavezinhas. Eu participei até de uma igreja em que não permitia o esmalte muito forte, mas podia botar lá um suavezinho, né? E eu falava, mas o que tem a cor? O vermelho não pode, mas pode o clarinho? Não entendi. Eu sempre fui questionando, não pode o batom, né, preto, mas pode um rosinha suave, bem clarinho? Pode ou não pode? Meu negócio sempre foi esse, ou pode, se é pecado a questão da maquiagem em si, não pode nem não deveria, né, pelo menos na minha tese, nem fraquinho, nem mais. Aí chega essas reclamações, quando chegam até a mim, eu falo, irmã, esse assunto, minha querida, é para ser tratado com a sua igreja, com o seu pastor. Mas dê aí a sua opinião, o que o senhor acha? Não sei, não quero saber, isso não é comigo. Mas na sua igreja, bom, é outro departamento. Minha questão é unicidade de Deus, batismo em nome de Jesus e unicidade. Nessas questões de véu, de que a ceia tem que se lavar o pé e que eu não concordo. Se você não concorda, você vai falar com o pastor da sua igreja. Eu não posso, porque imagina, não, o Tony falou que pode sim, porque a Bíblia diz que pode. Imagina o problema que me arruma, né? E eu não estou aqui para brigar com os pastores de maneira nenhuma. Tem que abraçar e muito ósculos santos em todos, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, o fermento que Jesus está falando para se explicar, para a gente concluir aqui rapidinho, é só para você ver como é que a coisa é. A gente fala em questões pequenas, mas a coisa é bem ampla, tá? E aí, se você fala que é pecado, E se a irmã não pode, você também não pode permitir que, né, as esposas façam. Então diz aqui, Jesus falando lá, o Evangelho de Mateus, ele explica também outro detalhe importante. Ele explica tudo e aí diz o verso 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então ele está falando aqui da doutrina, do ensinamento, é para você tomar cuidado com o ensinamento. Um fermento, né? Quer dizer, essa doutrina era capaz de contaminar e fazê-los abandonar o bom fermento da doutrina de Deus. Em outro momento, Jesus volta a falar desse fermento, acautelai-vos do fermento dos fariseus, lá em Lucas, que é a hipocrisia, como nós falamos. Mas o que é esse fermento dos fariseus e dos saduceus? É exatamente isso. Ele queria que os seus discípulos, que nós ficássemos atentos com as doutrinas falsas e hipocrisia, pois elas são sorrateiras, elas são capazes de minar, de fazer crescer rapidamente dentro de onde são implantadas como fermento. Mais uma parábola de Jesus cheia de significado e alerta a todos nós. Cuidado com as falsas doutrinas. Elas fazem crescer, por exemplo, você pega um Deus único, a Bíblia ensina um Deus único, ensina o monoteísmo, mas aí aumenta, vem o ensinamento que aumenta, do Deus único ele passa a virar trino, de um só Deus ele vira 3 deuses manifestados em 3 pessoas. Os relatos bíblicos de homens que foram até o céu, chegaram lá e viram um assentado no trono, mas hoje você tem teólogos que brigam com você, ao invés de ver um, dizem que tem 3 e você não pode falar absolutamente nada contra isso. O batismo que a igreja primitiva fazia em nome de um só, agora você tem que fazer um batismo em nome de 3. É ou não é fermento? Que aumenta, que contamina, que estraga, é uma desgraça. E está em tudo quanto é lugar, e por onde entra sai crescendo. Você abre uma igreja trinitária para você ver que da noite para o dia enche, mas lota. Faz um bem bolado lá e faz um esquema, pronto, está cheio. Isso é muito fácil, encher igreja com falsa doutrina e falsas esperanças é muito fácil. Um ensinamento errado. Simplesmente, quando o Senhor Jesus fala para não nos apegarmos a bem material, basta você fazer um culto onde que as pessoas vão ter bens materiais, encher o bolso. E quem é que não quer? Faz uma campanha de portas abertas, quebra de maldição, que coisa linda, como que vai gente? Quem é que não quer? Portas abertas, todas as portas e quebra de maldição. Campanha de curas e milagres é o que o povo quer.
Se você não der o que o povo quer, mas eu não estou aqui para dar o que o povo quer. Eu estou para entregar o que Deus manda entregar, que é a salvação das almas, livres da condenação. Mas o fermento que foi introduzido para minar, o Senhor Jesus ensinou, acautelai-vos, é fermento, faz crescer tudo, a começar pela divindade, pelo batismo e vai embora. Nisso vai crescendo tudo, seus adeptos, seus discípulos, e sufoca, mata, corta a cabeça daquele que quer manter as escrituras fiéis aos seus princípios da melhor maneira possível, como tem que ser. E é por isso que a nossa proposta aqui não é falar de doutrina de igreja A ou de igreja B. É aquilo que eu falei, é um problema, ou melhor, é uma questão de cada denominação e cada um vive com aquilo que recebeu do Senhor. Se o pastor entende isso pelas Escrituras, meu irmão, amém. O importante é que o que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Mas não é da minha denominação. E aí, quer dizer que Deus vai vir e vai levar só a denominação A? É somente aquela placa que vai subir? Isso eu estou falando dos que conhecem o nome do Senhor Jesus. Nós temos que nos unir. Você está entendendo? Mas a sua igreja permite isso, permite aquilo. Isso é um problema que eu tenho recebido de Deus, determinado ensinamento, tenho estudado a palavra, tenho chegado a essa conclusão, e se precisa que o Espírito Santo me revele, amém, vai me revelar mais, porque ninguém pode fechar a questão, está resolvido assim, está decidido, pronto, é assim, pronto, acabou. É um crescimento, é uma constante. Agora, a palavra de Deus, a divindade, seu eterno poder, como diz Paulo, capítulo 1 de Romanos, isso é inegociável. O batismo nas águas em nome do eterno, isso é inegociável. E é por isso que nós estamos aqui. Tá certo, meus irmãos? Eu ainda continuo trabalhando para a confecção do livro. Estamos aqui, um pouco atrasado nessa questão e dependendo do seu apoio para que esse trabalho chegue, você pode me ajudar a participando da pré-venda do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, do pastor Tony de Souza, que vai ser lançado na segunda tiragem. Em breve estaremos fazendo uma nova tiragem e você é meu convidado a participar, adquirindo de um livro em diante. Posso adquirir um, posso adquirir dois, é de acordo com a sua necessidade, mas nos ajude entrando em contato com o 19989802214. Na descrição desse vídeo tem um contato da Elaine, que está me ajudando, minha esposa está me auxiliando nessa missão aí abençoada. Você pode comprar para evangelizar, para doar de presente, para nos ajudar a combater esse fermento aí que está crescendo dia após dia. Nos falaremos amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, cuidado com esse fermento aí, não vá se iludir com isso. Eu vou para lá porque lá tem uma palavra maravilhosa. Faz crescer? É para mim, é para eu crescer muito. Então tome cuidado. O crescimento tem que vir, mas tem que ser um crescimento saudável, paulatinamente, até alcançar estatura de varão perfeito. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Minuto da Unicidade.